Olá, meninos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo do momento que você está assistindo a nossa aula de Química Orgânica, Introdução. Então, vamos começar aqui, gente, a parte da química que os meninos do ensino médio mais gostam, Química Orgânica. Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Vamos lá? Gente, vamos aqui a uma pequena história sobre como surgiu a química orgânica. A química que vocês conhecem, ela é dividida em várias partezinhas. Você tem a química geral, a química inorgânica, a físico-química e a química orgânica. Temos outras, certo? Mas de início vamos começar por estas. No início, lá por volta de 1777, Bergman, ele propôs a divisão da química. Ok? Ele propôs a divisão da química, formando assim a química orgânica. Ele dividiu a química inorgânica, a química dos sais minerais e a química orgânica, que é a química dos seres vivos. Ele definiu como ramo da química orgânica o estudo das substâncias extraídas dos seres vivos. Se na inorgânica a química era dos minerais, a química orgânica era estudada a partir das substâncias que eram extraídas de todos os seres vivos. Então, a plantinha é um ser vivo? É. Todas as substâncias oriundas da plantinha eram compostos orgânicos, estudados pela química orgânica. O animal é um ser vivo? A planta é um ser vivo? Pessoas são seres vivos? Então, todas as substâncias que possam ser extraídas dos seres vivos eram estudadas na química orgânica. Logo, Berzelius, ele criou uma teoria chamada teoria da força vital. O que seria a teoria da força vital? É que somente um ser vivo, somente ele, possui uma força vital, somente o ser vivo possui uma força vital que pode produzir matéria orgânica. Então, com Berzelius, ele definiu que todo composto orgânico ele é oriundo do ser vivo. Por quê? Porque somente um ser vivo, a plantinha, o animal, o ser humano, todos têm uma força vital, segundo a teoria da força vital, vitalismo. Somente o ser vivo tem essa força vital que pode produzir matéria orgânica, composto orgânico. Certo? Tranquilo até aí? Espero que sim. Só que detalhe, gente. A química, os conhecimentos, os estudos, eles não param no tempo. Ok? Eles estão em constante estudo, então a cada ano, a cada minuto, no caso agora, né, a cada minuto a gente vê novas teorias,
vem novos conhecimentos, os conhecimentos são agregados, transformados em novos conhecimentos. Com o passar dos anos, observou que não é bem assim que os compostos orgânicos só podem vir de seres vivos. Então, com estudos, né, esse cientista alemão, mais ou menos por volta de 1828, Wohler, ele identificou uma substância orgânica oriunda de uma substância inorgânica. Ele pensou, peraí, ele aqueceu o cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, não é um ser vivo, e com esse aquecimento desta substância, ele produziu a ureia. Ureia, lembra aí da ureia, gente? Aí no seu pensamento, a ureia, ela é um dos maiores componentes da urina. É a urina do ser humano. A urina do ser humano, ela contém muita substância chamada ureia. A urina não vem de um ser vivo? Sim, ela vem de um ser vivo. Se ela vem de um ser vivo, a urina, e contém ureia, a ureia, por ser da urina, é de um ser vivo. Então, a ureia é um composto orgânico. Mas nesse caso aqui, ele produziu essas substâncias que se chamam ureia a partir de um ser vivo? Não. Poxa, se ele produziu uma substância orgânica que não vem de um ser vivo, ele quebra a teoria da força vital. Não é somente um ser vivo que produz uma substância orgânica, segundo a reação de Wohler. Ele quebrou a teoria da força vital. Aí você me diz, professora, se a teoria da força vital não está mais valendo, por que eu estou estudando essa teoria que já foi ultrapassada? Porque, gente, é muito importante você saber da história. Onde é que vem, né, todo o raciocínio? É sempre importante você ver da onde que vem a história do composto orgânico. Sempre começando lá do início. Então, o conhecimento, ele é uma escada. Você não começa no meio da escada, você começa no início. Onde é que veio toda a história dos compostos orgânicos? É por isso da importância de você saber sobre a teoria da força vital, para você entender o presente e poder modificar o futuro. Então você tem que, num grau de conhecimento, saber o passado, o presente e o futuro. O futuro vai depender de todo o conhecimento que você adquiriu no passado. Você só modifica o presente se você conhecer o passado e fizer algo no presente. Então, o grau de conhecimento vem desde o início. Você tem que saber da história. Daí a importância de você saber que existiu a teoria da força vital. Mas vamos dar continuidade aqui à introdução, à pequena introdução de química orgânica. Você observou que os compostos orgânicos não precisam vir de um ser vivo, como a teoria da força vital, demonstrado pelo cientista alemão Wohler. Essa equação aqui, essa reação, cianato de amônio aquecido produzindo ureia, já caiu de várias formas no Enem. Ele perguntou a reação, ele perguntou a molécula
né, da ureia. Como é que faz a molécula da ureia? Ter conhecimento dessa moléculazinha aqui, carbono, dupla ligação com oxigênio, simples ligação com NH2, simples ligação com NH2. Então, ele cobrou a reação química, ele cobrou do aluno sobre o conhecimento da fórmula da ureia. Então, existem várias formas de cobrar questões do Enem somente com a reação do aquecimento do cianato de amônio, composto inorgânico, produzindo um composto orgânico. Vamos continuar. A síntese da ureia definiu a queda da teoria da força vital e o início da química orgânica moderna, contemporânea, de hoje, certo? Então, essa síntese aqui, ela foi bem significativa para a química orgânica, a química que nós vamos estudar a partir desta aula. A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos carbônicos ou os compostos orgânicos, que são aqueles formados por átomos de carbono. Antigamente, a química orgânica era definida como a química dos seres vivos. Hoje, a química orgânica é a química que estuda os compostos formados por átomos de carbono. Por quê? Porque observaram que o elemento químico carbono, lembra do elemento químico carbono que a gente estudou lá no primeiro ano, no ensino fundamental, desde sempre? O elemento químico carbono foi observado que ele é o elemento químico principal dos compostos orgânicos. Por isso que a definição da química orgânica de hoje é definida como a química dos compostos formados por átomos de carbono, ou simplesmente química orgânica é a química do carbono. É o elemento químico principal dos compostos orgânicos. Exemplo aí: carbono, diamante; carbono, grafite. Duas substâncias formadas pelo mesmo elemento químico: carbono, grafite, carbono, diamante, que faz duas substâncias totalmente diferentes. Totalmente diferente, gente. O diamante é altamente caro, o grafite não tão caro como o diamante, mas os dois formados pelo mesmo e somente carbono. O que faz o carbono se transformar em substâncias totalmente diferentes é o que nós vamos aprender na química orgânica. O porquê do carbono ser tão versátil. O porquê do carbono hoje ter grande importância na nossa sociedade. É o que a química orgânica vai apresentar nas nossas próximas aulas. Os compostos orgânicos são os que apresentam carbono, mas não somente carbono, viu, gente? A grande maioria é carbono, mas nos compostos orgânicos também pode vir hidrogênio, oxigênio, em menor quantidade, nitrogênio, fósforo e enxofre. Em compostos orgânicos, a grande maioria dos compostos orgânicos é formado por carbono, mas não somente ele, ok? Novamente, ele também é formado de hidrogênio e oxigênio e, em menor quantidade, nitrogênio, fósforo e enxofre. O porquê que eu digo que os compostos orgânicos são muito importantes hoje na nossa sociedade? Os compostos orgânicos, os compostos que têm o carbono,
eles têm grande variedade. Eles formam substâncias de alto valor econômico. Eles têm como exemplo também as proteínas. Lembram das proteínas? Glicídios, lipídios, vitaminas, enzimas. Então, todas essas substâncias são exemplos de compostos orgânicos. E também o petróleo. A agricultura também, ela tem muita utilização de compostos orgânicos. Então, são milhares de exemplos de compostos orgânicos. Creme para pentear, também compostos orgânicos. Tem como elemento químico principal o carbono. Fertilizantes na agricultura, também muitos compostos orgânicos. Sacolas, plásticos, todos os plásticos que vocês conhecem também está dentro do que a química orgânica, compostos dos carbonos, podemos aqui também abordar nas nossas aulas de química orgânica. Então, são milhares de compostos orgânicos que têm como elemento químico principal o carbono. Ele é muito versátil. E a gente vai estudar o porquê dessa versatilidade dele. Então, na introdução da química orgânica, é que a química orgânica, antigamente, tinha algumas divisões. A química orgânica, no início, ela só estudava, segundo a teoria da força vital, compostos orgânicos oriundos. Pensava-se, que os compostos iônicos só vinham do ser vivo. Então, naquela época, a química orgânica era estudada como a química do ser vivo. Depois de alguns estudos, observaram que a química orgânica não era bem isso. Por quê? Porque observaram que compostos orgânicos não necessariamente vinham de um ser vivo. Ele poderia também ser produzido em laboratório. Observaram que os compostos orgânicos tinham como elemento químico principal o carbono. Logo, a química moderna definiu a química como substância, o estudo de compostos orgânicos que são formados pelos átomos de carbono. Química orgânica é o estudo dos carbonos, que não necessariamente tem só carbono na sua estrutura. Pode ter hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre em menores quantidades. E temos vários exemplos para isso. A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser estudado por dois cientistas, Cooper e Kekulé, na segunda metade do século XIX. Essa estrutura, certo, dos compostos segue os postulados de Kekulé. Começou a estudar o porquê da versatilidade do carbono, o porquê dos compostos orgânicos serem bem diferenciados, o porquê do carbono ser versátil. Então, criou-se alguns postulados para poder explicar o porquê do carbono ser versátil. O primeiro postulado é: o átomo de carbono, ele é tetravalente. Vou explicar mais adiante. O segundo postulado é que as 4 valências do carbono são iguais. E o terceiro postulado é o do encadeamento constante. Nós vamos explicar um por um, bem rapidinho aqui. Primeiro, o átomo de carbono é tetravalente. O que é ser tetravalente? O carbono, ele é tetravalente porque ele faz 4 ligações químicas. 4 ligações químicas. Esse carbono, por que ele faz 4 ligações? Se você passou pelas aulas de química, você lá nas ligações químicas, você estudou que os elementos químicos eles não são estáveis.
eles têm que se ligar a outros elementos químicos para ganhar uma estabilidade. Ele não vive sozinho. Ele não é um gás nobre. E o que é ser um gás nobre? Lá na matéria de ligações químicas, você observou que na tabela periódica existem alguns elementos químicos que possuem estabilidade. Não precisa se ligar a nenhum elemento químico para ser estável. Ele vive sozinho, são os chamados gases nobres. Lembram dessa história? E que outros elementos químicos não têm essa estabilidade. Então, eles vão fazer ligações químicas, representado por essas linhas. E essas ligações são com elementos químicos também não estáveis. Então, os elementos químicos se ligam para ganhar estabilidade. No caso do carbono, que é aqui o que é o elemento químico que está em evidência na química orgânica, ele faz 4 ligações. Espero que vocês lembrem dessa história. Caso não lembrem, eu tenho uma dica aqui de ouro, certo? Lá na minha página, você tem um resumo das aulas sobre ligações químicas. O porquê do carbono fazer 4 ligações químicas. Vale a pena assistir para você não se perder durante a aula de química orgânica. Então, separe um tempo para poder entender o porquê do carbono não ser estável, o porquê do carbono fazer 4 ligações e não 3, e não 2, entender o porquê que alguns elementos químicos são estáveis e outros não são estáveis, entender que a ligação a ligação se resume ao compartilhamento de 2 elétrons, que chamamos de ligação covalente. Então, nessas aulas aqui, dica de ouro, você tem o resumo de tudo, gente, de tudo mesmo. Então, vale a pena assistir para poder acompanhar a aula de química orgânica. Eu vou aguardar vocês assistir todas, são aulas rápidas, equivalente a 20 minutos cada, em ordem, certo? Para você poder acompanhar a química orgânica. Vamos aí, nos deleitarmos na aula de química orgânica, porque é muito legal. Você vai gostar, como todo aluno do ensino médio gosta. Mas vamos dar continuidade aqui à química orgânica. Creio que você vai assistir a todos para poder aqui acompanhar bem legal nossas aulas. O carbono, na tabela periódica, está na família 4A. Ou então posso falar família 14. Carbono está na família 4A. Não é por acaso que ele está na família 4A não, viu gente? É uma família 14. Esses elementos químicos, não é por acaso que não é de qualquer jeito que eles se encontram na tabela. Tem um porquê, ok? Aqui na última coluna vertical você tem os gases nobres. Família 8A ou família 18, grupo 18, família 8A. Esses elementos químicos, como eu falei anteriormente, são chamados de gases nobres. Por que eles são nobres? Porque ele não precisa se ligar a outros elementos químicos para ser estável. Eles vivem sozinhos, na maior tranquilidade. Isso porque eles têm 8 elétrons na última camada. Ok? Elemento químico para ser estável tem que ter 8 elétrons na última camada. Se você assistir os vídeos do slide anterior, você vai compreender o porquê deles terem 8 elétrons na última camada. Quem não tem 8 elétrons na última camada não são estáveis. Por exemplo, aqui quem está na família 1A, o grupo 1 só tem 1 elétron na última camada. Só tem 1 elétron,
então nenhum é estável. Se você assistir os vídeos, você observa que os elementos químicos da família 1A fazem uma ligação para ser estável. O hidrogênio faz uma ligação, o lítio faz uma ligação, o sódio faz uma ligação. Quem está na família 2A faz duas ligações para ser estável. Você vai entender o porquê disso nas aulas anteriores, lá do slide anterior. Assistam, por favor, para poder acompanhar. Então, esses elementos químicos que não estão na última coluna, cada um faz ligações químicas para ficar estável. No caso aqui do carbono, ele está na família 4A, ele faz 4 ligações, ele é tetravalente. O que é ser tetravalente? 4 ligações químicas. Essas ligações a gente chama de ligações covalentes. Compostos orgânicos faz ligação covalente. E lá nas aulas anteriores tem dizendo que é ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons na última camada. Para ser estável, precisa de 4. Então, ele compartilha 4 com outros elementos químicos e no final do compartilhamento ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Você vai entender tudo quando se recordar das aulas de ligações químicas, que não é o nosso foco aqui na aula de química orgânica, mas eu espero que assistam às aulas anteriores, ok? Vamos continuar. Então aqui o carbono. Carbono, 4 ligações químicas. Geralmente, essas ligações químicas são com hidrogênios. Quando você dá um passo atrás, você observa que o hidrogênio está na família 1A. O hidrogênio tem um elétron para compartilhar. E ele faz uma ligação química. O carbono já faz 4. Aí você já vê a diferença. Então, dependendo da coluna vertical que o elemento químico se encontra, eu sei quantas ligações ele faz. Com certeza, viu, gente? O hidrogênio só faz uma ligação química. Então, você tem aqui o carbono. Geralmente, essas 4 ligações químicas é com o hidrogênio. Geralmente. Ok? Então, quando não tiver os hidrogênios, quando eu escrever a cadeia carbônica, né, o composto orgânico dessa forma, esse composto orgânico só tem um carbono. O carbono sempre faz 4 ligações, porque ele é tetravalente. Quando eu não escrever o outro elemento químico que se encontra na ponta da ligação química, nesse composto orgânico, saiba que são hidrogênios. Aqui um composto orgânico. Cada hidrogênio faz uma ligação química. Hidrogênio não faz 2 ligações químicas, nem 3, nem 4, nem 7. O hidrogênio só faz uma ligação química. Ele é estável somente com uma ligação química. Hidrogênio só é estável com uma ligação química. Hidrogênio só é estável com uma ligação química. Hidrogênio só é estável com uma ligação química. E o carbono com 4. Então, todos estão estáveis. Essa é uma molécula estável. Molécula orgânica. Segundo postulado, as 4 valências, porque o carbono é tetravalente. O que é tetravalente? Faz 4 ligações químicas. As 4 valências do carbono são iguais. Esse é o segundo postulado.
que tenta explicar as propriedades do carbono. As 4 ligações, as 4 valências, são iguais. O que quer dizer isso? Você vê aqui o carbono com 4 ligações químicas. 3 com hidrogênio e uma com o elemento químico cloro. Na tabela periódica, o cloro está na família 7A. Tem 7 elétrons na última camada, precisa só de um elétron para ficar estável, então ele faz uma ligação química. O hidrogênio faz uma ligação química e o cloro, por estar na família 7A, faz uma ligação química. E o carbono, família 4A, faz 4 ligações químicas. Todos estão estáveis. E o que o segundo postulado diz? Que as 4 ligações, as 4 valências são iguais. O que quer dizer isso? Vou colocar aqui 4 outros compostos. Nesse caso, o segundo aqui, ó, você vê carbono 4 ligação com 3 hidrogênio e 1 cloro. Aqui embaixo você tem um carbono com 4 ligações com 3 hidrogênios e 1 cloro. E aqui também um carbono com 4 ligações com 3 com hidrogênio e 1 cloro. Você observa algo? Sim, professora. O cloro, aqui ele está do lado direito, aqui ele está embaixo, aqui ele está do lado esquerdo e aqui ele está em cima. São 4 compostos diferentes? Não, gente. Esses 4 compostos são iguais. Ele só vai virando, né? Ó. Gira, aí ele fica embaixo o cloro. Gira, fica do lado esquerdo. Gira, fica do lado em cima. O cloro, essas 4 substâncias, pelo fato das 4 ligações serem iguais, faz com que esses 4 que você pensa que são 4 substâncias diferentes, serem a mesma coisa. Só porque ele só dá um giro aqui, certo, gente? Não sei se vocês estão entendendo. Ele só está girando como se fosse um relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ele vai girando e vai bater na foto dele, certo? Ó, gira, bate foto, gira, bate foto, gira, bate foto. Mas os 4 são iguais. É a mesma coisa. E o que dá essa sensação? Porque no segundo postulado diz que as valências são iguais. Quando as valências são iguais, torna as substâncias iguais. Apesar de você pensar que são 4 substâncias diferentes. Ok? Mas são iguais. Terceiro postulado e último postulado da química orgânica. Último não, digamos que um dos 3 principais. Propriedade do encadeamento. Você tem um carbono. Você sabe que o carbono faz 4 ligações químicas, não é isso? É, professora. Geralmente essas ligações são com hidrogênios, mas ele pode fazer a ligação com outro elemento químico. Vou colocar aqui outro carbono. Porque carbono adora se ligar a carbono. Então ele se ligou a esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele também faz 4 ligações químicas. 4 ligações químicas. Ah, professora, aqui está maior. Mas é só para eu desenhar a cadeia carbônica, né? Melhor. Você vai observar isso. Ele adora se ligar a carbono. Tá aqui outro carbono. O outro carbono também tem que ter 4 ligações químicas. Se você desenhar carbono somente com 3, vai estar errado, viu, gente? Carbono sempre faz 4 ligações químicas. Vou colocar aqui outro carbono, porque carbono adora se ligar a carbono.
Quando eu não colocar o outro elemento químico que ele está se ligando, certo? Pense que são hidrogênios. Ah, professora, só não colocou hidrogênio aqui, ó. A senhora não colocou outro elemento químico que ele está se ligando. Então, aqui provavelmente tem hidrogênio. Aqui eu não vou colocar hidrogênio não, vou colocar outro carbono, porque o carbono adora se ligar a carbono. E o carbono sempre faz 4 ligações químicas. 1, 2, 3, 4. Quando você vê uma cadeia carbônica, que é a cadeia carbônica, são vários carbonos ligados entre si, porque ele adora se ligar a carbono e tem uma propriedade chamada encadeamento. E o que é a propriedade do encadeamento? Carbono adora se ligar a carbono, formando grandes cadeias carbônicas. Adora se ligar a carbono, formando grandes cadeias carbônicas. Às vezes a cadeia é tão grande, gente, que são milhares de carbono ligados entre si. Se você observar aqui, todos têm 4 ligações. Esse carbono aqui, 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui de baixo, 1, 2, 3, 4. Todos têm 4 ligações. Onde não tiver elemento químico no qual ele está ligado, são hidrogênios. Ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Cansei de ligar carbono a carbono, vou colocar os hidrogênios. Propriedade do encadeamento. Carbono adora se ligar a carbono. Nesse caso aqui, essa cadeia carbônica só tem carbono e hidrogênios. Ok? É isso que faz com que tenhamos vários compostos orgânicos diferentes. É a propriedade do encadeamento. Carbono adora se ligar a carbono, formando várias moléculas diferentes. Carbono tem 4 ligações químicas, facilita com que o processo do encadeamento. As 4 ligações são iguais, segundo o postulado, também facilita para que tenhamos vários compostos orgânicos. E é essa a introdução da química orgânica, meninos. Vamos fazer exercício para saber se você entendeu o início da química orgânica. Temos aí questão 1, 2 e 3. Só para fazer aquelas perguntas, se você está acompanhando aí a nossa aula de química orgânica introdução. Pergunta 1. Um composto orgânico é quando? Item A, B, C, D ou E. Um composto orgânico. Item A. Possui carbono em sua molécula? Deriva dos seres vivos? Deriva dos vegetais? Possui obrigatoriamente carbono e nitrogênio em sua molécula? Ou em nenhuma das respostas anteriores? Composto orgânico, viu, gente? Esse composto orgânico, ele hoje é definido como possui carbono em sua molécula? Item A. Deriva dos seres vivos? Deriva dos vegetais? Possui carbono e nitrogênio? Me digam aí, certo? A química orgânica estuda apenas compostos produzidos por animais? Todos os compostos que derivam dos seres vivos? Apenas compostos que vieram do planeta Marte? Ixi, compadre. Todos os compostos produzidos por vegetais? Ou nenhuma das alternativas, nenhuma das respostas anteriores? 3. Quem lançou a teoria da força vital? Não tão lembrado? Inicia aí o vídeo novamente, que você responde item A, B, C, D ou E. E por último aqui, nós temos uma pergunta clássica. Bowler conseguiu realizar a primeira síntese da substância dita orgânica a partir de uma substância inorgânica. A substância obtida por o cientista alemão
É a ureia, o ácido úrico, o ácido cítrico, a vitamina C ou a acetona. Ele, cianato de amônia, aqueceu e produziu essa moléculazinha aqui, que é uma molécula orgânica. Essa molécula orgânica é A, B, C, D ou E? Faça as perguntas, né? Mas é isso que cabe à introdução da química orgânica. E vamos dar continuidade na nossa próxima aula, explicando as cadeias carbônicas. Acompanhe a nossa aula. E você vai estar por dentro da química orgânica. Partiu estudar? Sim, você vai partir e vai fazer as questões e me dizer se foi fácil responder. Beijinho e até a próxima aula.